Fala, pessoas! Hoje a gente vai dar mais algumas dicas de ecologia, mas vocês sabem que antes das dicas começarem, por favor, se inscrevam no meu canal, dê um like aí nesse vídeo para fortalecer o canal e compartilhe esse canal com os amigos para o cardume ficar cada vez maior. E vocês sabem que o tempo que vocês fazem isso é o tempo da vinheta, então roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos nos ambientes aquáticos, que quando vocês encontram nas provas, nós vamos encontrar como comunidades aquáticas. Por favor, não esqueçam mais que essas comunidades aquáticas nós podemos classificar em 3 grupos, ou nós vamos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo são dos seres planctônicos. Aí o detalhe é o seguinte, quando você pegar ser planctônico, para não errar questão nenhuma, vocês vão dizer assim, olha, o ser planctônico, lembrem logo que é um ser microscópico. Lembrem logo que é um ser microscópico. Claro que vocês podem encontrar algumas exceções macro, mas na grande maioria os plânctons são micro. E um detalhe importante, além deles serem microscópicos e algumas exceções de seres macroscópicos, eles não conseguem nadar contra as correntes. Ou seja, eles têm uma natação passiva. Se a água vai para o lado, ele vai para o lado. Se a água vai para o outro, ele vai para o outro. Se a água vai para frente, ele vai para frente. Entendeu como é? Ele não tem uma natação ativa. É a grande característica do ser planctônico, que ele é levado de acordo com o balanço da água. Que aí vocês também vão ter que lembrar que esse pessoal, na maioria micro, e que tem uma natação passiva, eles podem ser classificados em 2 grupos. Nós vamos ter os seres fitoplantônicos e nós vamos ter os seres zooplantônicos. Aí tem um detalhe que é o seguinte. Sempre que você pegar essas palavrinhas, ó, pegou o prefixo fito, lembra logo de ser produtor. Ah, Andrei, quem é o ser produtor que é microscópico? As algas unicelulares, menino. Quando vocês forem cobrados de seres fitoplantônicos, vocês podem colocar aí que isso aqui são as algas uni. As algas unicelulares são os nossos fitoplânctons. E tem um detalhe importante, não esqueça não. Ei, para tudo, olha para mim. O fitoplâncton, ele é o principal produtor de oxigênio da atmosfera. Monstro, olha para mim de novo. É o principal produtor de oxigênio da atmosfera. Esqueçam essa história que o pulmão do mundo são as florestas. Olha, ajuda muito mesmo. As florestas ajudam muito. Mas, na verdade, a maior parte do oxigênio que os seres aeróbios usam vem exatamente dos seres fitoplantônicos. Não esqueçam disso. São os principais produtores de oxigênio na atmosfera. E aí, Andrei, se não for o fitoplâncton, aí a gente tem o zooplâncton. O danado do zooplâncton, esse prefixo zoo aqui, eu sei que a gente associa logo com animal, mas aí vocês tomem cuidado que, para não errar, o danado do zooplâncton ou o prefixo zoo são os seres consumidores. Que aí vocês pegarem qualquer animalzinho micro ou um animalzinho macro que não tem natação ativa, você classifica como zooplâncton. Olha, o único plâncton, ou melhor, o único zooplâncton que consegue ir para onde ele quer dentro da água é aquele lá do Bob Esponja, aquele pequenininho. Aí ali ele vai para onde ele quer. Aqui não. Aí aqui nós podemos encontrar larvas de peixe, podemos encontrar microcrustáceos. Todos esses serizinhos que não têm uma natação ativa, a gente joga como zooplâncton. Aí você pode dizer, tá, e se a gente descer um pouquinho na água? Olha, se a gente descer um pouquinho lá para o fundo, vocês vão falar de bentos. É o quê? É isso mesmo. Quando a gente fala de fundo, olha, os bentos são os seres de fundo. Os bentos são os seres de fundo. São os seres que ou vivem fixos no fundo, ou dependem do fundo para sobreviver. Ah, mas e a gente vai ter uma classificação? Tem. Esses seres de fundo, eles também são classificados em fitobentos e zoobentos, ou seja, a gente acabou de dizer, fito significa o quê? Repete aí para mim, fito significa o quê? Isso, fito significa os seres produtores. São exatamente seres que vivem no fundo e são os produtores. Andrei, dá um exemplo disso. Algas multicelulares. Cuidado com as algas multicelulares. Quando nós trabalharmos com as algas multi, são seres bentônicos, vivem fixos no fundo. Não esqueçam disso. Aí o zoobento, pronto, prefixo zoo. Como a gente associa com o animal, são os seres consumidores.
Aí lembrem que esse pessoal que é zoobento são todos aqueles animaizinhos que vivem no fundo. Todos os animais que vivem no fundo. E tem um detalhe, viu? Lembrem que nós temos animais que são fixos no fundo e nós temos animais que são móveis. Lembrem que fixo vai ser chamado de céssio. Fixo vai ser chamado de céssio. Por exemplo, porífero e alguns quinidários são animais que são césseis, ou seja, são animais fixos. Todos os outros, como crustáceos, anelídeos, alguns equinodermatas, todos nós estudamos aqui como zoobentos. Tranquilo? Ah, cuidado que tem até peixe que entra nesse grupo de zoobento, que vive lá enterrado no substrato. Tranquilo? O último grupo são os néctons. Aí assim, olha, o nécton é o mais tranquilo. Além do nécton, na sua grande maioria, são seres macroscópicos, ou melhor, a gente sempre vai trabalhar com seres macroscópicos quando cai nessas provas. Lembrem que o ser nectônico é aquele cara que tem uma natação ativa. Ele tem uma natação ativa. Quando ele tem uma natação ativa, André, o que tu quer dizer com isso? Ei, menino, tu lembra da história do plâncton? Se o plâncton é levado, o danado do nécton, ele vai para onde ele quer. Se o nécton quiser para frente, ele vai para frente. Se o ser nectônico quiser ir para trás, ele vai para trás. Lembrem que ele vai ter uma natação ativa. E assim, aqui a gente não vai ter classificação. Ou seja, sempre que for nécton é consumidor, ou seja, é animal. É aqui que nós vamos encontrar a maioria dos peixes. Vocês vão ver que os peixes são classificados como seres nectônicos. Nós temos mamíferos aquáticos que são classificados como nectônico. Peixe-boi, golfinho, baleia, tudo é nécton. E cuidado que a gente tem até alguns invertebrados que são classificados como seres nectônicos, porque eles têm natação ativa. Só é lembrado dos cefalópodes. Polvo, lula e náutilus. Lembram daqueles molusquinhos que eles podem chegar a tamanhos muito grandes? Eles têm natação ativa, então eles são classificados como nécton. Tranquilo? Então, os três grupos de seres que nós encontramos nos ambientes aquáticos são os seres planctônicos, bentônicos e nectônicos. Mas para reforçar melhor aí esses conceitos, se liga nessas questões aí, observa elas. Pronto, pessoas, se liguem aí nessa questão. No meio aquático é possível observar micro-organismos heterotróficos que vivem dispersos na coluna d'água, sendo normalmente levados pelas correntes em virtude da pouca mobilidade. De acordo com as características apresentadas, o micro-organismo em questão é um. Olha, tu olhando para o enunciado, tu já vê essa coisa de organismos heterotróficos. Quando você pega essa coisa do heterotrofismo, lembrem que isso aí é o cara ser consumidor. Se ele é consumidor, não pode ter esse prefixo fito, porque fito é produtor. Aí automaticamente vocês já eliminariam a letra D que fala do fitoplâncton. E quando você volta para o enunciado e vê organismo com pouca mobilidade é aquilo que a gente falou na aula, é natação passiva. Natação passiva são os seres planctônicos. Ora, se o cara tem uma natação passiva e tu sabe que ele é plâncton, e se ele é heterotrófico, ou seja, ele é consumidor, ele só pode ser um zooplâncton. Se ele só pode ser um zooplâncton, então o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Tranquilo? Gabarito letra C, zooplâncton. O cara é um cara consumidor com natação passiva. Agora, vê essa segunda. O ouriço do mar é um animal cheio de espinhos, que é classificado como pertencente ao grupo dos equinodermos. Esses animais são lentos e movem-se sobre o substrato, com a ajuda de seus espinhos e dos pés ambulacrais. De acordo com sua locomoção, podemos classificar o ouriço como, olha, você quando vai para o enunciado, lembra que esse enunciado está falando de um ouriço, está falando de um animal equinodermata da classe Equinoidea. Aí o que acontece? Ele já está dizendo no enunciado que é um animal. Se é um animal, é um consumidor. Se é consumidor, não pode ser fito, tem que ser zoo. E outra coisa importante, está dizendo que ele se locomove sobre o substrato. Se ele se locomove sobre o substrato é o fundo. Animal de fundo é animal bentônico. Então você mata a questão, porque se ele é um animal de fundo é bentônico, e se ele é um animal, ele é zoo, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra C, zoobento. Novamente, gabarito letra C, zoobento. Tranquilo? Essas foram as duas questões para a gente reforçar esse conceito. Vamos voltar para a sala, valeu! Pronto, pessoas, voltando. Essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo já sabe que se tiver algum problema depois, vai aparecer meu Instagram aí na tela. Podem falar comigo diretamente pelo Instagram. E eu espero encontrar vocês na próxima aula. Tranquilo? Beijo no coração de vocês. Valeu!